Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiramente, calma, tá? As outras histórias que eu sempre conto aqui no canal voltarão. Segundamente, eu preciso contar primeiro sobre o caso, né, do Jeffrey, porque eu tô com medo que os arquivos saiam do ar e que eu não consiga guardar para contar isso para vocês, então eu tô fazendo primeiramente isso. Muito do que eu vou trazer aqui hoje, então, está isso que mais me deixou assim, eu não acredito até agora, né? Existe um site do governo, né, que foi liberado todas as fotos e e-mails, né, que tem a ver com esse caso, que são usados para julgamento. Como o caso foi reaberto, isso foi aberto para público, e sei lá, são mais de não sei quantos, não sei, para mim são milhões, porque você abre um arquivo e tem 30 anexos lá de textos e textos para você ler, e vídeos e fotos. Então, eu não vi quantos são, mas é muita coisa mesmo, assim. E aí eu quero trazer essas informações para vocês, porque eu tenho medo que isso saia do ar. Eu li, reli, não sei quantas vezes, eu não acredito no que está escrito lá, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, são provas, são prints de e-mail, de conversas do Jeffrey com poderosos e de depoimentos de mulheres que passaram a situação, enfim. Eu vou trazer isso tudo dentro de o depoimento de mais uma mulher, ela dessa vez é uma europeia, então imagine, por que uma europeia cairia nisso? E aí a gente vai trazer o que tem de mais podre de um concurso de beleza que rolava, para vocês entenderem, né? Até onde era concurso, até onde era não. E detalhes pesadíssimos sobre o rancho. E eu pretendo fazer mais um vídeo sobre o Epstein, e é isso. Quem tem gatilhos, por favor, respira fundo ou não assista. E me desculpem se eu ficar um pouco perdida, porque assim, realmente é muita coisa. Traz uma exaustão, gente, fora do normal. Hoje eu até tive gatilho de ansiedade, para vocês terem noção. E é isso. Curtam e comentem, compartilhem o vídeo. Eu morava na Europa e eu era bancária. Eu levava essa coisa de modelo como hobby, não levava muito a sério. Eu já tinha participado do Miss Europa, do Miss Suíça, e então fui convidada para esse evento famoso de modelos, né, um concurso de beleza do Donald Trump. Não vou ficar falando o tempo inteiro o nome dele, e quando eu falar presidente, é dele que nós estamos falando. O nome do concurso era American Dream Beauty, né? Sonho de beleza americana, algo assim. Eu tinha 1,85 m de altura e 60 quilos. Perfeita por fora para esse tipo de trabalho, mas por dentro eu tinha as minhas dúvidas e eu preferia, gostava mais de matemática e dessa coisa mais séria. Eu não acreditava tanto na área de modelo, porque eu sabia que nós estávamos ali expostas e que teria muito perigo, né? Porque seriam pessoas que nós não conheceríamos. Eu acredito que eu tenha sido convidada para esse concurso porque eu fui uma das finalistas, né, lá no Miss Europa. Então eu acho que eu eu chamei a atenção para o mundo. Então, o nome do concurso, ele já atraía muitas meninas, porque tinha a questão do nome do presidente, mais beleza americana. Então, era meio que um sonho americano dos anos 90, né? O desejo de conquistar isso. Na época, ele era mais novo, né? E ele era chamado de Senhor Nova York. Então, todo mundo ficou fascinado, né? Nossa, você foi convidada, presidente, América, concurso de beleza, são aqueles nomes, né, que trazem um boom do impulso de muito luxo, de algo muito bom que vai acontecer na sua vida, Nova York. Então, assim, eu tava fascinada, né, era algo para eu ficar animada, fazendo as malas e não vendo a hora de participar. Foi uma ótima experiência. Todo mundo na minha casa, todo mundo que sabia ficou muito fascinado. Então, isso foi um dos porquês que eu resolvi participar, então, na época. E aí teve, depois, né, do evento, um almoço
com a imprensa. Aqui a gente entra com um print que tá lá nos arquivos do processo do presidente, tá? Em janeiro de 1993, o presidente deu uma festa no Mar-a-Lago, dessa vez para dar início ao concurso de beleza, e ele estava trazendo 2 sócios e cerca de 2 dúzias de candidatas, que foram trazidas pelo avião do presidente. E o único outro convidado na festa era o Jeffrey. Uma das meninas, então, falou que foi apalpada por baixo pelo presidente. Esquecemos esse arquivo, eu vou trazer pontos aqui de vários arquivos de prints que eu achei importante, tá? E a gente vai continuando a história. Eu acho que eu não falei no início do vídeo, é importante falar agora. O vídeo não tem nenhum teor de lado político. Eu estou aqui só contando o que mulheres que foram entrevistadas, que passaram pela situação, estão abrindo. Mas os arquivos, os prints desse site, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá no site do governo dos Estados Unidos, qualquer um pode entrar e qualquer um pode acessar e ler. Tá tudo lá. Então, eu aqui não estou tomando partido político nenhum, não tem nada a ver com isso, tá? São mulheres que passaram pela situação na mão, uma situação tenebrosa, né? Na mão de poderosos e que resolveram vir falar. Lembrando que os arquivos são provas para serem estudadas para finalizar o processo que foi reaberto. De quem é culpado, de quem não é culpado, de quem se deve prender, de quem não se deve prender. A gente não tem um martelo final sobre isso. Então, ela diz que por debaixo da mesa, ele fez isso, depois encurralou ela em um quarto, normalmente usado pela sua filha, e a beijou à força. E foi para cima, impedindo ela de sair. Quando for arquivo, eu vou ler para não passar nenhuma informação errada, tá? E depois que ele teria entrado em um quarto de uma outra participante de 22 anos, sem ser convidado, e que essa mesma pessoa estava lá e foi novamente apalpada por ele. E lá se tem e-mails de troca, tá, do presidente com o Jeffrey, sobre festas que eram feitas e sobre fotos com o nome do presidente e garotas na piscina. E que o presidente ainda tinha pedido o contato de uma garota de 17, e não se explica se esse contato foi dado para ele ou não. Isso é só o início. Voltemos então ao almoço de imprensa. E aí nesse concurso, né, tinha a Beatriz, que foi uma mulher que não quis colocar isso em público, mas que disse que passou uma experiência super terrível sobre essa coisa de apalpar, beijar, abraçar, forçar, e que ele não queria desistir de jeito nenhum. E ela omite o que aconteceu, ela só diz que ela sobreviveu àquela noite e ao concurso de beleza, que ela não iria falar mais porque ela seria alvo de ameaças anônimas. É interessante dar o nome do hotel, que a Beatriz também deu essa entrevista, que é o Hotel Plaza, que era supostamente um lugar onde estava se modernizando a safadeza no sentido de abertura para esse tipo de coisa, que um dos proprietários era o presidente e também tinha um outro chefe / sócio, não ficou muito entendido isso, que era parceiro dele, que gostava de se vestir de mulher. Gostava de se vestir de mulher, assim, nas festas, né? E aí se fala, né, nesses prints, que eles davam festas, convidavam poderosos e grampeavam tudo e filmavam tudo, porque isso também poderia ser usado para chantagear as pessoas que tinham participado ali de situações inusitadas nesse prédio. E que sim, eram chamados pequenos, né, menos 18, e que também tinham ali os que gostavam de homens, de meninos, e que por abrir isso nessas festas acabavam depois sendo também chantageados. Então foi nesse hotel, nesse evento, que eu acabei de dar algumas informações que estão printadas no processo, que eu estava, e que eu conheci o presidente e o Jeffrey. E aí o presidente veio, senhorita tal, né, que prazer te conhecer, e ali nós ficamos conversando, as pessoas observando, tipo, o que tá acontecendo, né, qual é a importância dessa mulher. Eu me senti super importante, ele se demonstrou super interessado em mim, e eu também me mostrei super interessada nele. E ele era um homem
jovem, mas bonito, né? Apresentável, já tinha um nome importante, não vou negar aqui, que eu sim, né? Abri os olhos para isso. E no fim da conversa, né, entre a movimentação de várias meninas que eram levadas de mesa para mesas, misses, ele falou mais tarde, então, eu vou te mandar alguém mais tarde, então, e aí nós podemos continuar, né? Como se eu fosse encontrar ele em um outro lugar, e aí a gente podia continuar aquilo que já estava, assim, muito, muito, muito legal, né? Nisso, né, quando ele falou assim, vou mandar alguém mais tarde, né, pra gente se encontrar logo, né, parecia que tinha sido combinado. Já veio o Jeffrey. Eles se entreolharam e era aquele olhar de pronto, eu já fiz ali o que precisava de envolvimento e agora você acaba o trabalho para mim. Ele se apresentou como o melhor amigo do presidente e eu achei que ele fazia parte ali da assessoria e tudo. E comecei a conversar com ele normalmente. E ele já começou a falar que gostava muito de mim, que queria me levar para Mar-a-Lago e falou: eu vou cuidar de você. Bum, calma. Eu sou europeia. E ele não sabia dessa informação, né? E aí, já me veio na minha cabeça, como que um cara que nunca me viu na vida cuidaria de mim? Eu nunca tinha ouvido falar dele, nem sabia quem ele era, entendi que parecia que ele era da parte da equipe, mas assim, ele queria cuidar da minha hospedagem, de voo, de pagar tudo. E dizia, né, que seria uma festa onde o presidente estaria me esperando. Eu achei estranho. A mulher europeia, ela é independente, ela trabalha, ela tem as coisas dela. Eu pesquisava sobre tudo, então para mim não soou como algo verdadeiro, pela minha experiência de vida. E ele, em segundos, ele me ofereceu o mundo. Então, assim, eu não fui com a cara dele, assim, de perfil, de beleza, tal, nada dele, nele me atraiu, nem fisicamente, ou como um homem interessante, ou alguém que eu pudesse ter segurança. Então ele foi tentando, assim, de várias formas, me acessar. O cuidar de você não funcionou. Pelo contrário, me fez dar uns 3 passos para trás. No lugar, né, onde seria a festa também, para mim, tanto faz como tanto fez. E aí ele quis então começar a me apresentar aos amigos dele, bilionários, para ver se isso modificava ali alguma coisa no meu interesse. E aí eu fui muito direto e falei, ok, eu tô aqui num concurso de beleza, não tô entendendo por que você quer que eu conheça seus amigos. E aí eu fiquei confusa, né? Onde você quer me levar? Por que você quer me levar? Qual é o objetivo? Né? E aí ele falou assim, sabe, eu tenho amigos muito famosos. E aí eu falei, ok, qual? E aí, assim, eu vindo da Europa, quando ele falou lá, Príncipe Andrew, eu sabia da fama dele, né, com mulheres tudo, não tinha uma fama muito boa, midiaticamente falando. Então, pra mim, também não era algo que me interessava. E aí, quanto mais ele falava, menos eu conseguia levar ele a sério, porque nada que ele dizia me enchia os olhos por eu já ter conhecimento da maioria das coisas que ele me falava, né? Por eu ter uma vida onde eu cuidava de mim, eu tinha o meu dinheiro. E aí ele continuou me bajulando e com carisma, e eu via que ele era um camaleão, que se diz. Ele se encaixava naquilo que ele precisava para tentar te acessar. Então ele mudava a conversa, ele mudava o rumo das coisas, ele se transformava. Eu via, né, que com algumas pessoas, se ele precisasse se rebaixar ali para conseguir, ele se rebaixaria. O papel que ele precisasse ser para conseguir, ele se transformava rapidamente. E aí ele continuou com essa coisa de rico, esse negócio de homem rico não me impressionava, porque eu ganhava meu dinheiro no banco, que eu trabalhava. E aí ele falou, então deixa seu nome, seu telefone, seu endereço. Eu disse, não, mas agora eu não tô com tempo para isso. E aí ele ainda disse, mas de qualquer forma, alguém vai te pegar para você ir na festa, tal, tal, tal. Aqui, só pra vocês entenderem, tá? A gente tava... Eu acho que, assim, não sei, tinham vários eventos, né? Na semana. E em cada evento, cerca de 60, de 40 mulheres. Então, sabe, somando 140, 200 mulheres que ele tinha acesso ali para envolver, né, no tal concurso de beleza, do modo, imagina quantas que não caíam nessa história. Só enquanto eu estava lá, então, poderia ter participado de 3, 4 eventos
e eu acabei que eu não fui. Então, assim, eu acabei me salvando sem saber. O que não aconteceram com outras meninas, de acordo com o que se foi colocado em prints desse processo, né? E aí não são elas que estão aqui contando, né? Sou eu que estou passando essa informação para vocês entenderem um pouquinho mais do que está sendo falado, que aconteceu, né? Então a gente tem aqui a amiga da Alex, que tinha aproximadamente 13, 14. Ela estava tendo relações, né, com o presidente, mas não, eu vou colocar assim para não ser bloqueada aqui, né? Então ela estava na parte oral, né? Ajoelhada lá, a parte de baixo, fazendo. Acho que agora deu para entender. E aí ela perdeu o controle, ele veio com muita gana e ela acabou mordendo lá, né? E aí foi que ela recebeu um soco do presidente. E que essa menina também foi usada pelo Jeffrey. E aí ela fala, né, em ter estado numa rede de tráfico de mulheres e que se tinham festas, né, para se ter relações com muitas pessoas, né, várias mulheres, o presidente e Jeffrey, e que algumas participantes, enquanto estavam lá, elas tinham simplesmente desaparecido. Que tentando buscar mais a fundo, elas ficaram sabendo que algumas meninas foram desvividas, e aí, por práticas fortes e até, né, brutais. Isso não só lá, mas também falavam que no rancho, por aqueles desejos de feti, né, que se às vezes você acaba passando o limite da pessoa, se a pessoa fala que não quer ou que tá mal e continua, e que elas teriam sido desvividas nesse lugar e enterradas lá nas instalações onde elas estavam mesmo, que teriam sido enterradas por lá. E que um segurança do presidente chegou a ameaçar, e aí eu prefiro ler para não mudar as palavras, né? Que se algum dia ela falasse sobre o que acontecia lá, ou quem ela via, ela iria acabar como fertilizante para os últimos nove buracos do campo de golfe, com umas outras vadias. E aí ela fala que tem vídeos, né, com essas festas, com essas movimentações todas, como prova. Dá o nome, né, de que se procurou e foi chamada para uma agência de modelo e o nome do presidente. Isso 1998/2000. Tá? E o cara, né, que recrutava e que conversava nessa agência era igual ou parecido, semelhante com o Jeffrey. Mais uma, e aí a gente tem mais um depoimento, né, falando que aos 13 ela tinha sido forçada a praticar esses atos e que tinha engravidado. Que então esse pequeno que estava dentro dela teria sido retirado, né, teria sido desvivido. Que o presidente participava frequentemente, pagando, né, para forçar a ter esses atos, e que ele também estava presente quando aconteceu isso com o pequeno dela. Tem uma outra ligação, isso são tudo depoimentos, tá? De uma outra pessoa que também diz que estava no Hotel Plaza, que diz que queria conhecer o presidente, que um homem se aproximou e perguntou se ela queria conhecer o presidente, que ele poderia facilitar isso, que ela tomou uma bebida com esse homem e acordou em um quarto com $300 jogados na cama, sem nada, e que ela teria visto flashes do rosto do presidente. Ela ainda fala que não foi para fazer corpo de delito nem nada, porque ficou com medo das ameaças, mais para frente, que teria sido ameaçada de outras formas, e ela acabou desaparecida e desvivida depois de um tempo. Acho que o depoimento mais forte que eu li, de que o presidente e Jeffrey faziam festas onde eles leiloavam, né, pequenos. Desculpem a pausa, mas é necessária para que o vídeo não seja bloqueado, tá? Eu vou tentar ler porque eu também não quero dar outro sentido nisso. E aí ele media a vulva e avaliava
media das pequenas, né? Colocando um dedo e avaliava a rigidez com o dedo. É difícil, tá? Vocês me desculpem se ficar um pouco confuso, se ficar devagar. Quem tiver paciência, assiste. Quem não tiver, não tem muito o que fazer, porque não é fácil, tá? Colocar isso aqui. Lembrando que agora eu estou falando, né, dos depoimentos de prints que estão nesse site do governo dos Estados Unidos. Estão lá com provas, né, de um processo, do processo desse caso. Mas, resumindo, tudo isso, assim, de ser rodado, né, tá lá entre pontos de festas e desses concursos de beleza. E eu, né, graças a Deus, eu tive um alerta de que não tinha nada normal, não fui nas festas e não sofri nada. Quem sofreu foi uma outra parceira, essa sim, ela vinha da África, não tinha muito conhecimento sobre as coisas, levou o mesmo envolvimento que era nessa questão de você vai ser modelo, nós vamos te ajudar, pega um jato, vai pro Caribe, vai para não sei aonde, quando viu, já estava envolvida em toda a situação. Eu não vou contar essa parte dela, porque vocês já têm histórias aqui no canal, que ela foi abordada da mesma forma. Tem uma outra que foi abordada de uma forma diferente, que eu vou trazer em um outro vídeo. Mas como é a mesma abordagem, não vale a pena ficar repetindo aqui pra vocês. Então agora, eu vi que ficou um pouco confuso, né, quando eu contar a história de uma outra menina, fica todo mundo achando que a história toda é de uma pessoa só. Estou aqui encerrando a minha história que eu contei, que não aconteceu nada comigo, mas que eu sei que aconteceu com uma conhecida. E aí o caso dela pesa porque ela foi levada para o rancho. Eu não sei se vocês sabem, mas o rancho, ele tem algo de subhumano. Se é que tudo isso que eu contei pode ser considerado como humano, eu acredito que não. Me assusta muito, eu tenho visto comentário no meu direct, tá? Agora aqui falando com a Alessandra, no meu direct, pessoas escrevendo: suas histórias antes eram mais bizarras. Não tem nada de tão bizarros nesses casos. Tem história sua que é mais forte. E eu acho um absurdo as pessoas quererem avaliar o grau de bizarrice numa situação dessa. Me desculpem o desabafo, mas eu precisava falar. Voltando então para a parceira da África, eu só vou colocar aqui detalhes diferentes que ainda não foram contados nos outros vídeos, para que vocês tenham como informação. O primeiro detalhe que deixou ela petrificada foi que o presidente, e aí a gente está falando do Clinton, tá? A gente não está mais falando do Trump. Ele segurou na mão dela por um bom tempo, quando eles se conheceram, e ele não largava essa mão dela. E aí ela, como ela não tinha conhecimento e nem proximidade de pessoas importantes, aquilo trouxe uma segurança e um empoderamento para ela de querer continuar com a história sem saber onde ia dar, infelizmente, né? Ela ainda dita, né, que ele fala: prazer em conhecê-la, e fala: nunca ninguém tinha feito nada parecido, foi muito estranho. Alguém segurar a minha mão por tanto tempo, eu fiquei muito nervosa. E aí ela foi, né, pra esse rancho, com essa coisa de, nós iremos pagar tudo, aquela pataquada de sempre. E ela disse que a primeira vez, né, que ela teve esse contato com o Jeffrey, ela não consegue entender que podem ter usado substâncias para ela ficar assim, porque ele não aceitava o uso de substâncias, não aceitava o uso de bebida, ele queria que todas estivessem conscientes naquilo que estava acontecendo. Mas ela disse que ele se transformou, e ele se transformou de ter olhos vermelhos, ter um formato, um corpo reptiliano, e aí ela descreve isso como uma forma normal, e se diz então que não sabe muito bem o que aconteceu, porque não teria como ele ser dessa forma, não teria como ele se transformar assim, mas que ela tem certeza do que ela vivenciou nesse primeiro contato com ele. Talvez do inconsciente dela, talvez com substâncias, não sabemos. E que com ela, ele tinha, né, a hora do ter grande, a hora do auge da coisa, ele tinha sempre embaixo da coberta, que ela não, pra ela não ver. E que ele soltava um grito, um rujo, um ruído, como se fosse mesmo um animal, mas nem um animal, era uma coisa muito mais estranha que isso.
Eu tô trazendo isso porque é a única depoente que levou ele para um lado animal que as outras não contaram. Isso tudo no rancho. O rancho, por si, ele já tinha uma coisa meio OVNI, meio alien. Ele é um lugar totalmente deserto, né? E parecia, sim, que se tinham lugares assim para se, como se descessem, sabe? Algo sobrenatural, OVNIs, discos voadores, o que quer que seja. Tinha meio que um ambiente desse tipo. Uma coisa muito importante que ela fala sobre a maioria das meninas do rancho passaram por bulimia, na questão de que elas nunca viam o Jeffrey comer, então isso ficou na cabeça dela como se ele fosse algo fora do humano, que ele nunca se alimentava na frente delas e que mesmo quando ela comia chocolate, alguma coisa fora, porque tudo era monitorado, né, se tinha ali o limite para elas terem um corpo perfeito, sempre chegava, né, algum deles, ou ele ou a equipe, e colocava o dedo na barriga delas, uma coisa meio João e Maria, né, deixa eu ver se seu dedinho tá gordo, e falavam, nossa, tá inchado, você tá engordando, olha, sua barriga tá aumentando, mesmo que não estivesse. Então isso fazia com que elas até comessem coisas escondidas, tipo chocolate, no caso dela, escondido à noite, mas depois ela entendia que estava sendo monitorada e ela mesma colocava tudo isso para fora. Então ela mais colocava para fora as coisas do que realmente comia. Tem um produtor de cinema, uma coisa assim, que estava lá, que foi o que mais negou que nunca esteve lá, e essa menina fala que ele assistiu o filme com ela, em que em algum momento ela saiu para fumar, porque isso não podia, né, de jeito nenhum lá, tinha que ser a quilômetros de distância. Ele não permitia, né, nem o cigarro e nem tatuagem. E aí ela saiu para fora, teve essa ideia de ver uma movimentação e uma luz estranha no céu, de entender se era um disco voador, se era um OVNI, o que quer que fosse. E ficou com muito medo. E ela disse que viu 3 luzes que formavam como se fosse um triângulo. Começou a girar loucamente, ficou com muito medo. E que ela foi voltar para entrar e ela simplesmente tinha sido trancada pelo lado de fora. Que ela entrou em desespero. E aí que depois disso já veio a parte que ela não entendia que existia no rancho. Entendeu que ela tinha ido pro quarto dela, mas não. Ela teve uma ideia de estar no berço, como se ela ainda fosse neném, e que aí ela já apareceu nesse laboratório, né, onde tinha 4 pessoas lá, meio que vestidas de médico, uma forma de que ela não conseguia abrir, fechar os olhos, como se os olhos dela tivessem com algum aparelho para, tipo, ela enxergar, e as pessoas falando com ela que estava tudo bem, mas que ali ela entendeu que estavam não só experienciando nela, mas como retirando óvulos dela, como se óvulos fossem roubados. Ela disse também ter certeza de que nesse rancho, a parte de cima, por ser mais simples, o que ela também não entendia, porque ele era um homem rico que queria, né, tudo bem detalhado e tal, ela entendia que se tinha coisa no subsolo, que eram criados corredores e corredores e talvez clínicas, e ela não entende muito bem o que, porque muitos dos médicos e pessoas que visitavam ela davam um aspecto de que não teriam saído dali, que estavam ali resolvendo alguma coisa, mas que não estavam em nenhum lugar da casa, que ela entendia que se tinha movimentação e que tinha vida nesses subsolos. Então que muita coisa ali estava sendo pesquisada, experienciada, estudada, e que ela não tinha noção do que era. Importante dizer que quando ela acordou nessa clínica e tal, eles não estavam vestidos como médico, mas eles estavam vestidos com trajes que pareciam trajes de proteção. Era como se, para não espirrar nada neles, para que nada afetasse eles, o que estava sendo usado nela, ou o que estava sendo testado nela. Ela diz que conseguiu sair de lá simplesmente por começar a ser inútil, não funcionar em nada que eles pediam, por a idade ficar avançada, e por simplesmente não resultar em nada, seja para conseguir outras meninas, ou no que eles estavam testando nela já tinha chegado no limite, não dava mais, por isso que ela entende como se fosse a retirada de óvulos, e que mesmo ela voltando, né, quando ela voltou, saiu, e bizarro, né, não quero mais, não consigo mais, não tá estudando mais, tchau, você está livre. Mas não era um você estar livre assim. Ela disse que foi hospitalizada mais de 10 vezes depois que ela voltou para casa, com crises no pescoço e em outros lugares, que ela nunca entendeu o que realmente aconteceu. E que mesmo ela voltando, ele ainda mandava e-mails para ela, entenda, né? E isso aconteceu lá em 1900
1988, 84, por aí, mas que ele continuou mantendo contato com ela por e-mail, que ele mandava várias vezes, até o ano de 2000. Então, meio que era para entender que ele ainda estava no controle, que ela ainda estava sendo observada, para que ela não agisse, não fizesse nada. Teve até a época, né, que foi a primeira menina que saiu falando do que tinha acontecido, a Virgínia, e que ele chegou a mandar um e-mail para mim, perguntando se eu conhecia ela, se eu conhecia a Sarah, mas eu entendi que foi quase que uma redoma ali para eu ficar com medo e também não abrir minha boca sobre. Foi na época que começaram a aparecer coisas sobre ele. Então, assim, eu só entendi que eu realmente poderia falar, que eu realmente estaria segura, quando eu fiquei sabendo que ele desviveu na cadeia. Antes disso, sempre se tinha algum contato, alguma mensagem, alguma ligação, alguma coisa. Bom, gente, talvez, né, as duas depoentes hoje tenham deixado a história um pouco sem pé nem cabeça, mas eu quis fazer esse vídeo para trazer informações do que rolava nos concursos de beleza, né, de como ele continuava o envolvimento com essas meninas e essa coisa dos poderosos, né, dessas coisas mais fortes aí que eu não tinha conhecimento de que estava como prova de pessoas que chegaram a contar, que passaram por isso. A gente teve a notícia de que o príncipe Andrew foi preso e foi solto, e isso só me deixa cada vez mais assustada de saber que até onde, né, o dinheiro e o poder pode abafar esse tipo de coisa. E me dava um negócio, sabe, lendo assim, as coisas no site, eu ia e voltava e falava, gente, mas esse site, perguntei umas 50 vezes pro namorado, esse site é real? Não é fake news? Mas esse é do governo mesmo? E a gente ficou lá procurando, buscando, não, mas realmente é. Eu não vou ter condições de ler tudo que tá lá, mas eu vou deixar aqui para vocês. Espero que se tenha ficado confuso, vocês entendam que essa história não foi para ter começo, meio e fim, foi só para trazer mais informações bizarras sobre o caso. E eu volto sim com as outras histórias das depoentes, deixa eu só encerrar essa parte do Jeff, que eu sei que também é importante ter aqui no canal. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.